Bom dia, olha só, olha pra ali, tá vendo tudo parado, não tá? Só tem ali, olha pra ali. Cara, eu tive um sonho, eu acordei 3 horas da manhã, não dormi mais. Ah, né, mas eu não tenho que pensar não, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa pra fazer. Não fazer não. Às vezes a gente tem umas coisas assim, quando a gente começa a pensar em um plano do que vai fazer, a gente sente que o que a gente fala fica incompleto. Aí ontem eu estava dormindo, eu vi um bonde elétrico ali. Cara, olha só como é que tá vazio. Eu vi uma estação de bonde ali, um bonde elétrico. Lembra que eu tinha falado que tem como ver o paredão de frente? Tem como ver o paredão de frente. Se bem que aquela passarela lá, ela tem que ter vidro, porque quando o sol tá passando, ele brilha, a pessoa lembra que tem que ir lá. Aquele lá tem que ter corrimão com vidro, que a pessoa sempre brilha, sempre o sol brilha no vidro e reflete que... Glamour é isso, vou começar a usar a palavra glamour, para você entender que nos projetos que existem, vários subprojetos, que é um projeto maior, que é Torres, cidade glamour do Brasil, que lá em São Paulo vai estar ecoando, lá em Manaus, as pessoas vão falar assim, no sotaque manauara, é mesmo, mano? É mesmo. Mano, a cidade mais linda, eu vou lá em Torres, maluco. Ó, esse ano eu vou pra Parintins, em julho, mas quando chegar no final do ano eu vou lá pra cidade glamour. Cara, é só gente bonita, é só marca cara. Cara, você tem que ver como é que é lá, cara. Tem um bondinho lá em Torres que dá a volta nos paredões de Torres e você vê os paredões de frente como se estivesse vendo a cascata de Foz do Iguaçu, só que você tá vendo uma cascata de pedra. Entendeu? Então, imagine um bondinho elétrico vindo daqui R$50. 50, eu por mim agora era R$50. Entendeu? Mas o bondinho no mínimo 50 ou $10, entendeu? O bondinho aqui, ó, no trilho, e ele passando. Mas como que, André, você é construtor? Como é que ele vai? Olha a onda. Bate estacas muito fortes, de 60 centímetros, bate estaca para ficar o bondinho a 10, porque se você botar na plataforma da pedra as coisas esticadas, as barras de ferro para o bondinho passar perto da pedra, não é certo, porque você precisa ver a pedra de longe com as pedrinhas, é uma imagem, uma paisagem, a relação as cavernas, entendeu? Tem muita coisa linda que ninguém conhece. Todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul vem pra cá, anda em cima da cabeça da arte, mas não conhece nada, e só vê isso aqui pela propaganda turística. Mas ele não conhece o paredão, ele passa lá por cima, cadê o paredão? Então você precisa de um investimento caríssimo. E o que o Estado vai ganhar com isso? Autoestima, o Rio Grande do Sul precisa de autoestima. Depois da enchente, o Rio Grande do Sul ele perdeu para Curitiba. Perdeu, por quê? Por causa do abandono, né, gente? Se eu for falar, vão ficar com raiva de mim, né? Mas o gaúcho meio que abandonou Porto Alegre. Então isso é uma verdade, né? Abandonou tanto que perdeu a identidade espiritual. Você não pode se separar dos bairros, tá? É uma coisa que eu falo sempre em Torres aqui, não pode a galera ficar morando lá da Praça do Vesta para lá e esquecer os bairros para obscuridade. Você perde a identidade. E isso, vocês vão ficar chateados comigo, eu sei que vai, porque eu estou fazendo uma crítica, a crítica incomoda, né? Vocês vão dizer como? Então quem causa isso é a Defensoria Pública, jogando os casos. Quando o juiz não tem acesso aos casos que acontecem no bairro e fica tudo à mercê da Defensoria, a Defensoria começa a mediar e eliminar tudo ali na mesa. Então é importante que as coisas que acontecem em todo o bairro influenciam na vida do juiz. Não, o promotor não vai. Defensoria, eu quero saber o que está acontecendo. Então o que acontece? Tem uma identidade, bairro-cidade. Senão, você só conhece os bairros pelo que a empregada doméstica fala que está acontecendo. Não, a cidade tem que estar interligada com os bairros moralmente para poder fluir. E é por isso que o Rio Grande do Sul abandonou Porto Alegre, e vocês viram, por causa do indiferencialismo, tanto que acabou vergonhosamente as pessoas sendo descobertas escravas numa fazenda, né, porque não tinha identidade. Eu morei em Vacaria, eles diziam em Vacaria que, pô, as pessoas vêm pra cá, tudo safado, tudo isso, tá, bandido, mas Vacaria. Eles desfaziam, mas quem colhe a maçã não é o vacariense. Quem colhe a maçã são as pessoas que vêm de fora e entram na rodoviária. Então faltou respeito
com a identidade das vilas, dos pobres que chegam para fazer as colheitas. E esse desrespeito era tão grande que acontece que eles acharam que quem colhe a maçã tem que ficar no alojamento lá. Isso acontece até hoje, em Passo Fundo, Lagoa Vermelha. Esse negócio acontece em Vacaria, pegando gente, enche um ônibus com gente lá no restaurante popular e leva para a fazenda, não trata direito. Isso acontece. O indiferencialismo gaúcho pagou. Quando chegou a enchente, as pessoas estavam tão abandonadas no Canoa, Alvorada, que elas não tinham nem recurso. E quando elas foram morar nos albergues públicos provisórios, começou um querer fazer sexo com o outro, achando que podia fazer sexo. Por quê? A comunidade não estava preparada para situações de caos. Eles estão acostumados a fazer sexo e é o seguinte, eu estou aqui na frente de todo mundo, acontecia ou não acontecia isso? Descontrole, a má informação, a falta de consciência, de previsibilidade das pessoas, de perceber. Nós vivemos sob uma cultura de influência de bairro. Aí chegou num negócio que o cara queria fumar maconha. Não aconteceu isso no tempo da enchente? Aí tinha aquelas brigas, fulano comeu a mulher do outro. Por quê? Porque o pessoal não estava preparado, por causa do abandono. Então o morador de rua nesse momento sabia mais do que o morador de bairro, porque o morador de rua, ele já está acostumado a dormir em albergue, ele está acostumado. Então os moradores de rua lá de Porto Alegre estavam olhando aquilo, gente, olha o que está acontecendo, nem eu quero ficar num abrigo desse, da enchente, porque, gente, que desumanidade, as pessoas dormindo tudo morador de rua dormia tudo em cama bonitinho, morador de bairro estava dormindo, porque a falta de estrutura. E aí Eduardo Leite sentiu falta, porque Eduardo Leite é uma das melhores obras humanas que o estado do Rio Grande do Sul conseguiu construir no país. Eu morei em Pelotas, no governo dele. Ele já foi prefeito de porrada e queriam ele para ser reeleito. O que Eduardo Leite falou? Eu quero Pratini. E quando queria ele para ser reeleito em Porto Alegre, eu quero ser presidente. O cara atropelou todo mundo, porque ele entendia que o mais importante era essa relação pessoal da cidade com os bairros, e isso constrói identidade. E o que eu estou propondo aqui é que realmente, para poder vocês entenderem que isso acontece, é que tem que ter poder de convencimento de todos os núcleos sociais. Agora voltando para aqui, olha só o que acontece. Você pega o bonde, eu me perdi agora no insight, né? Você pega o bonde aqui, e esse bonde passa e termina lá na guarita. Ou seja, olha que barato. Aí eu não sei se o bonde vai ter ar-condicionado, se o bonde vai ser de vidro ou vai ser de grade, que a pessoa vai jogar papel na água. Imagine, a maré vai estar alta, tudo bem, vocês vão ter que fazer um estudo do seguinte. Aí, você vai ter que fazer você vai ter que fazer tá geladinho, hein? Aí o que acontece? Vocês vão fazer o estudo do seguinte. Imaginar todas essas marés, historicamente nos últimos 50 anos, qual é o nível mais alto que ela chegou. Aí vocês vão fazer a altura do bonde, já protegendo para quando chegar bem alto e passando por tudo isso. Ou então você faz o bonde encostado ali pela pedra, que seria muito feio, tá? Então você faz o bonde bem distante. Tá fácil, difícil falar disso porque a maré tá alta. Mas com a maré baixinha, você passa por um turismo maravilhoso em frente. Conhecer, até o geólogo não conhece tanto quanto um bondinho turístico desse para mostrar. E tem que ter um aplicativo que a pessoa paga com o telefone, ninguém vai receber dinheiro, entendeu? É que nem das bicicletinhas, você vai pagar no aplicativo, vai entrar no bonde, ele vai elétrico, talvez com ar-condicionado sai caro, né, dentro de um bonde elétrico, mas depende, vai ter que ter janela, mas ele tem que ser todo de vidro ou de grade, porque não pode ser feio, não é leão que está dentro, não é safari na África não, tá? Eu tô falando de glamour. Tudo nessa cidade vai ser glamuroso, tá entendendo? Isso aqui não é glamour, entendeu? Aí tem que ter os cuidadores ambientalistas para fazer glamour, né? Mas um bondinho, esse pedaço aqui, já podia ser preservado para projeto futuro. Então quando a gente vai falando assim, André, ninguém vai ver isso que você está falando, fala pra caralho. Mas é assim, olha só como é que é glamuroso essa casa aqui, ó. Glamour, tá entendendo? Só que as coisas aqui, gente, não é de uma pessoa, tem que deixar entendido isso, entendeu? Glamour, a praia mais glamurosa vai ser a Cal. Lamento dizer isso, eu tô seguindo o raciocínio, quantos minutos tem? Eu tô seguindo o raciocínio do exemplo que a Guarita tá dando. Conhecer a personalidade do seu público, se identificar com essa personalidade. O que mais foi para Cal? Famílias que queriam paz para poder curtir com seus filhos.
Por isso eu vou te fazer uma coisa, a guarita tem nota 10. Só que a gente tem que acrescentar o seguinte na guarita: você não tem alvará para trabalhar lá? Também a guarita tem que ter alvará para trabalhar na guarita. E aí os alvará que trabalham na guarita é os alvará que trabalham lá em cima. Entendeu? Porque a guarita, ela tem qualidade, os clientes são outro nível. Então as pessoas que trabalham na guarita, eu trabalho na guarita, a gente conhece os clientes da guarita. O vendedor que trabalha na guarita, esse tem uma qualidade melhor. Eles não vêm para cá naquela seca para vender na guarita, você tem que andar até lá. Então os vendedores, quando estão vindo, expostos à corrida para ver quem chega no praião primeiro. E essa praia aqui é o primeiro setor de venda, a prainha não vende. Então quando chega na praia, o vendedor passa por ela rápido, porque o top é o praião. O top do mercado internacional é o praião, é lá que vende, cara, todo mundo. Aqui vende muito, aqui é bárbaro a venda, mas a prainha não. Então as pessoas querem passar correndo pela prainha, entendeu? Mas ninguém quer ir para praia, então só para praia da guarita, ninguém quer dar o serviço. Quem vai para guarita são sempre os vendedores mais tranquilos, mais educados, que eles já entenderam, os aposentados. Então é importante, eu, André, Churrito, solicito que se estude a ideia de criar o alvará vitalício. O que é o alvará vitalício? Ele é o alvará com entorno dourado, porque é o respeito que se tem com os vendedores mais antigos. Então um da Quimex antigo, Babalu, o outro vendedor da Nestlé antigo também. Os vendedores da guarita. A guarita não é praia que você chega lá, pode lá, ok? Não, a guarita não é bagunça, pô. A guarita tem criança, tem gente rica, tem mulheres que, pô, é gente de uma vibração diferente. Bagunça é daqui pra lá. Não falo em bagunça, mas eu tô dizendo que a guarita é diferente, tá? A guarita é a família. Então os vendedores da guarita, eles têm que ser vitalício ou... Vitalício? Não, peraí. Vitalício é a questão de aposentadoria, reconhecimento do vendedor que tem mais de 30 anos prestando serviço para as pessoas que vêm visitar a praia. Aí você fala assim, fulano de 65 anos não foi sorteado porque eu sorteio a CPF. Não existe isso. Vou explicar a você que eu explico as coisas. Tem que ter uma eloquência, uma justificativa, um exemplo. Quando você vai na torcida do Grêmio, na torcida internacional, não tem aquele, ou na torcida do Flamengo, não tem aquele que anda com a asinha de anjo? Ele foi o primeiro que colocou a asinha de anjo, ele vai em tudo quanto é jogo. O que o clube fez? Vamos pegar esse outro exemplo, esse jogador do Grêmio, que ele tem uma característica pessoal, vamos deixar ele ingresso em todos os jogos do mundo. Então você vê um campeonato mundial, você vê aquele torcedor específico do Internacional lá, não estou dando esse exemplo? Ele já é ligado ao clube. A mesma coisa Torres tem que fazer com os vendedores que são antigos, não comigo, porque eu sou empreendedor, eu já tenho muito que ir para cima. Então o que acontece? Quantos minutos? 13 minutos. Eu vou terminar o tema do vendedor. André, mas não pode ter sorteio. Pode sim abrir uma exceção os que não são sorteados. Eles já têm o vitalício, porque eles não vão trabalhar em outra coisa, eles trabalham aqui direto. Esses têm. Toda cidade tem os vendedores que são características do lugar. Em Niterói tem um vendedor que tem a foto assim, até estrangeiro tirou foto com ele. Porque ele tem subsídio da prefeitura para trabalhar, ele é a imagem do trabalho e a característica é assim o exemplo que a cidade quer que seja um vendedor. Então esse vendedor é vitalício. Todo ano, até morreu, ele não é só porque um senhor como o Babalu, como o seu Antônio, que trabalha aqui desde da década de 90, quando ninguém vinha para cá vender nada, ele estava aqui. Agora, se não for sorteado, ele vai trabalhar ilegal na praia? Tu não pode, tem que separar isso. Agora vamos para outro vídeo. Estou cansado. Mas, gente, esse bondinho, ele é tudo a ver, porque o paredão só vai ser visitado quando fizer esse bondinho passando por fora. Não vem com essa que mata brabo, e vai ser muito emocionante ver aquela onda passando, que nem a Ponte de Niterói, um pouco do bondinho, ele viaja, e um guia turístico falando de coisas que nem eu sei como falar, porque isso vai ser com estudo, que a faculdade vai dizer o que há de interessante e pré-histórico na frente do paredão, e o alto-falante vai falar, e vai ser muito lindo esse bondinho, vai terminar na guarita, e tem muito que dar volta aqui. Tchau. Tchau.